Ontem foi aprovado no Senado o projeto de lei, depois de 4 idas e vindas, mais de 150 emendas, houve ali um acordo entre os senadores, quer dizer, o texto original inicial foi todo costurado e finalmente ele foi aprovado agora. Pois bem, eu particularmente acreditava que não passaria ontem no Senado. Eu cheguei até a comentar alguma coisinha aí nos stories ontem, falando que eu voltaria hoje fazendo esse fechamento, né, da nossa conversa. Eu realmente acreditava que não fosse passar. Mas como eu disse, como houve acertos e emendas, algumas coisas foram retiradas e outras foram mantidas e acabou passando. Se bem que eu acho assim, isso já demonstra claramente que há muito mais dissenso do que consenso na elaboração desse projeto de lei. Dissenso é quando você tem quando você discorda, quando não há concordância. Então, dissenso e consenso. E já demonstra na própria votação, porque quando a gente fala 32 a 44, na verdade, como a diferença dá 12, na verdade, a diferença é 6, porque quando você tem um voto a mais aqui, você tira um voto de lá. Então, a diferença foram só de 6 senadores. Essa é a realidade. Pouco, acho pouco. Mas vamos direto ao que importa. Não se discute que fake news é um assunto muito relevante. Nós estamos vivendo, principalmente nessa época que nós vivemos numa situação de isolamento social por conta dessa pandemia. Nós já temos um acesso muito maior às informações e às redes sociais. Juntando isso, esse é um ano eleitoral, as eleições estão aí e é uma combinação bem problemática e bombástica no meio da internet. Então, tudo bem, um ponto que nós concordamos, a fake news é um problema sério que precisa ser tratado. Eu acredito que existem 3 pontos muito importantes que precisam ser muito bem pensado antes de se transformar isso em lei, porque depois que é transformado em lei, é complexo administrar isso. São 2 coisas que foram incluídas e uma que foi excluída. Vamos começar pelas 2 inclusões. Uma que eu já tinha comentado, a situação do cadastro, que ia exigir o RG ou passaporte, CPF e um número de telefone. Pois bem, conseguiram que dentro desse acordo para se aprovar o projeto de lei, tiraram o cadastro da apresentação do documento, mas manteve a situação da identificação do número do telefone, tá? Bem, segundo ponto, vai haver também um controle do WhatsApp e do Telegram. E ali fica aquela situação que o que é considerado de viralização é quando você passa a mensagem para grupos de mais de 5 pessoas. E essas mensagens têm que ficar arquivadas, guardadas por 3 meses. Bem, vamos lá. Aí que é o ponto que diverge muito a questão de liberdade de expressão e de monitoramento. Porque será que é necessário legislar sobre conteúdo? Fica para mim uma dúvida muito grande. Eu ainda não estou convencida de que isso seria o ideal, porque aí eu faço uma pergunta. Então, você que é avô, nasce o netinho de vocês. Vocês querem divulgar para o grupo de pessoas que vocês têm lá, um grupo com mais de 100 pessoas, parentes, amigos, vizinhos, e você starta essa mensagem para esse grupo. Então você não pode, porque passou do limite que foi definido na lei de que você não pode disseminar essa informação? Mas isso não é fake news, não é? Então, olha como a que ponto que pode chegar uma situação dessa. Agora, uma outra situação que eu quero colocar é interessante que o que foi excluído do projeto de lei
era exatamente aquilo que eu tinha comentado no primeiro vídeo do Follow the Money, do seguir o dinheiro. Eles excluíram justamente, eles retiraram justamente aquilo que traria como penalização, como crime, que seria dentro da lei de crime de organização, da lei de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Eles excluíram isso do projeto de lei. Então, na minha visão, o que acontece? Que o problema, ele tá cuidando do que tá no entorno, como se fosse assim, você tá cuidando das folhas e não tá cuidando da raiz da planta. Não vai, se você não conseguir criar um mecanismo de combate ao financiamento dessa divulgação massiva da desinformação, dificilmente não vai conseguir atingir aquelas pessoas que deveriam ser atingidas. Vocês já ouviram falar sobre o Pacto de São José da Costa Rica? Esse tratado foi feito na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, isso lá em 1969, e todos os países do continente americano, incluindo Estados Unidos, Canadá, o Brasil faz parte, nós dizemos que é signatário, quer dizer que assinou, tá? São 35 países signatários do acordo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Bem, por que eu tô falando sobre isso? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele versa em especial sobre os direitos humanos e são direitos que são cuidados, que transcendem esses grupos políticos que a gente fala dos países. Então isso é como se estivesse acima de tudo ainda, porque é ele que vai cuidar para que haja uma atenção especial e que ninguém tenha usurpado o seu direito de liberdade de expressão ou alguns outros direitos que estejam incluídos ali. E uma vez que o Brasil é signatário desse pacto, eu me pergunto se, entrando nessa questão desse projeto, quando você coloca um cerceamento de liberdade de expressão tão incisivo assim, será que a gente não está ferindo, inclusive, esses princípios? Olha, teve um caso, inclusive a Argentina já foi penalizada porque existe uma corte. Existe um tribunal, inclusive esse tribunal, que é comandado por 7 juízes que são eleitos por todos esses países signatários, e fica em Washington, é um tribunal que existe, real, concreto, presente, está lá em Washington, nos Estados Unidos, e inclusive a Argentina já teve uma sanção, já foi penalizada por esse tribunal, quando ela tentou tratar dos temas de calúnia, difamação, injúria, de uma forma muito coercitiva. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos falou, não, vamos lá, o que está acontecendo? E interveio. Será que a gente pode chegar num ponto desse? Eu vou colocar aqui para vocês os artigos, 2 artigos da Convenção Americana dos Direitos Humanos para vocês darem uma lidinha. Faz sentido para vocês, lendo isso que eu coloquei agora, esses artigos, quando eu me refiro à liberdade de expressão? E lembrando, liberdade de expressão é diferente de liberdade de viralização, ainda mais quando essa viralização ela é pautada na disseminação da desinformação. E no meio de tudo isso, nós podemos nos perguntar, e aí, o que eu faço? Mas nós podemos fazer muita coisa já nesse momento, independente de aprovar o projeto de lei das fake news ou não. Como é um problema concreto e que nós vivemos hoje, nós podemos filtrar sempre
com muito critério e muito cuidado, tudo que nós recebemos, seja através de qualquer rede social, de Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, qualquer tipo de rede social que a gente faça parte. Vamos filtrar? Vamos procurar informações. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo curtinho. Até vou pedir um favor para quem souber e quiser me ensinar, que eu quero aprender, porque ficou um vídeo muito caseiro. Eu não sei fazer o download dos vídeos, ou de YouTube, ou de qualquer canal, e colocar na minha galeria. Então, para eu passar esse vídeo para vocês, eu filmei a tela do meu notebook. Então ficou muito caseiro, né, com ruídos e tal, mas eu vou passar mesmo assim. E se alguém puder me ajudar, eu agradeço já de antemão. Vamos assistir o vídeo. Você sabe identificar uma notícia falsa? Primeira dica: preste atenção no texto, veja se tem problemas de ortografia, se está bem escrito. Desconfie de manchetes sensacionalistas. Ou daquelas mensagens que te estimulam a compartilhar rápido, sem pensar. Pesquise em outros meios, veja se alguma mídia divulgou a notícia. E se não tiver certeza, não passe adiante. Notícia falsa se combate com boa informação. E o último ponto que eu preciso fazer uma consideração que é de extrema relevância também, que o projeto de lei prevê a criação de um órgão de autorregulação. Então, um grupo de pessoas é que vão determinar se você pode, se não pode, se é verdade, se é mentira, se é fake news, se não é. Então, vamos pensar direitinho, porque dando poder muito grande para um grupo muito pequeno, pode criar uma autoridade tão grande e que se nós estamos pensando ali no outro, amanhã nós é que seremos atingidos. Então, vamos ficar atentos. Muitas vezes, o efeito colateral de um remédio é pior do que você não tomar esse remédio. Logo nós nos encontraremos outra vez.